Ô pessoal, tudo bem? Um vídeo aqui muito rapidaço sobre o que você não deve fazer ou falar na sua entrevista de mestrado. Se liga aí, vamos lá. Olá, tudo bem? Sou o professor Joaquim Lopes e nesse vídeo eu queria falar de forma muito rápida sobre o que você não deve fazer ou falar na sua entrevista de mestrado ou doutorado. Se você quer saber, eu peço também para você uma pequena ajuda. Tem muito conteúdo aqui no canal sobre escrita acadêmica, sobre mestrado, TCC, doutorado, e eu peço a sua gentileza para que você possa retribuir com uma curtida, com um comentário e se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Se você por acaso não está recebendo as notificações dos novos vídeos, você clica para desfazer a sua inscrição e faz novamente ativando o sininho, tá bom? Vamos para o vídeo. Ok, vamos lá. Tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre o que você não deve falar, sobre o que você não deve fazer na sua entrevista de mestrado. É um vídeo super completo. Na verdade, foi uma live que eu fiz aqui no canal e tem um checklist aqui só sobre mestrado. Eu recomendo que você dê uma assistida nesse vídeo, nessa playlist, dê aquela maratonada sobre tudo o que consta aqui no canal. Preparei isso aqui super rapidão só para você fazer aquele resumo do que você não deve fazer. Tem muita gente que comete pequenas falhas e essas pequenas falhas resultam em reprovação. Então, o primeiro ponto é o seguinte: não faça sua defesa oral sem se apresentar. O que é isso? Eu costumo passar para os meus orientantes que eles precisam realizar essas 3 etapas aqui, ó. A primeira etapa, você vai falar o seu nome, seu sobrenome, a sua cidade. Pode falar a cidade de onde nasceu e onde reside, se forem diferentes, não tem problema, tá? Aí no segundo momento vamos para a parte acadêmica. Esse primeiro momento foi o pessoal. Segundo momento, a parte acadêmica, graduação, especialização, se você tiver. Se for doutorado, você também vai mencionar o seu mestrado, tá bom? E o terceiro momento é a vida profissional, apresentação profissional, se ela tiver ligação com a área. Por que eu falo isso? Porque de repente você está pleiteando um mestrado para uma área X e você trabalha numa área que não tem nada a ver, supondo. Pleiteando um mestrado em letras pela Universidade Federal da Paraíba e você atualmente não trabalha na sua área, você trabalha no comércio, que é uma área tão importante, é claro, mas ela não tem relação com a sua área que você está pleiteando o mestrado. Aí eu recomendo que você não mencione, salvo se perguntarem em que você atualmente está trabalhando, aí você vai responder a pergunta, mas se não tem ligação, não tem necessidade aqui. Antes, porém, você pode fazer isso aqui, você pode agradecer, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse certame, concorrendo a essa vaga para o mestrado doutorado X. Meu nome é fulano de tal, nasci na cidade de Teresina, no Piauí, atualmente moro em Leiria, Portugal, sou graduado em letras pela Universidade Federal do Piauí, tenho especialização em metodologia do ensino de língua inglesa e tenho mestrado na área de letras, na subárea literatura. Atualmente trabalho como revisor gramatical, como editor de livros acadêmicos e literários, também sou professor de instituições particulares. Pronto, foi um currículo bem breve, foi uma mini bio minha, para você ter uma ideia de como você vai elaborar essa sua apresentação inicial. É muito importante porque a sua entrada formal, mesmo que a banca tenha acabado de lhe apresentar, esse é o candidato fulano de tal, que está pleiteando uma vaga, tal, mesmo que tenha acontecido isso, eu recomendo que você faça a sua apresentação formal. Beleza. O que você não deve fazer aqui? No segundo ponto eu trago para vocês o seguinte: não mude a sequência de apresentação do projeto ou do seu memorial. De repente, lá no seu edital, no seu certame, nem tem essa questão de apresentação oral, de defesa oral, nada disso. Mas se tiver, faça uma sequência em cima do seu projeto de pesquisa, um esquema, você vai seguindo as etapas. Como é que começa lá? Introdução. Então você fala um pouquinho ali sobre o contexto. Você vai falar sobre os objetivos, sobre a justificativa, sobre a discussão teórica. Vá fazendo uma sequência
de acordo com o que vem constando no seu projeto de pesquisa. Aí eu trago essa dica aqui, ó. Se você quiser, você pode até trazer novamente lá no final. De repente, no final da sua apresentação, os examinadores nem lembram mais sobre o que você falou lá no começo. Então você pode realmente trazer de volta aqui a relevância, bater em cima da contribuição, que é importante. É o mais importante para o projeto de pesquisa, né, para esse certame. Em que o seu projeto vai contribuir realmente para a academia, para a sociedade, para a vida econômica do país, seja lá qual for a área, tá bom? No terceiro momento, não diga dessa forma. Eu estou tentando, né? Essa palavra tentar é um pouco complicada. No decorrer do processo de pesquisa, tentarei informações relevantes. Não fala isso não. Não tem necessidade. Você vai procurar situações relevantes no seu projeto de pesquisa, sim, mas não precisa você falar que vai tentar. Você vai realizar, tá? Olha a diferença. Esforços serão dedicados em busca de adquirir as informações pertinentes para o desenvolvimento, tal. No quarto momento é o seguinte, no quarto momento aqui do que você não deve fazer ou falar, não fale conforme consta no projeto, nem a sentença de acordo com o que eu mencionei anteriormente, de acordo com o que eu já mencionei. Não, porque vai parecer que você está dizendo que a banca não estava prestando atenção no que você acabou de falar, no que você acabou de citar. Então não fala. Se você tiver que responder a pergunta, responda direto ao ponto, sem precisar você ficar falando de acordo com o que eu citei lá na sessão de metodologia, de acordo com o que eu inseri na minha justificativa. Não. Faça de conta que você não tinha colocado nada lá no seu projeto e responda a contento. Eles querem ouvir de você. Está no projeto? Beleza. Você acabou de falar na introdução? Beleza. Mas responda a pergunta como se você não tivesse citado em nenhum outro momento. Em o quinto momento, você não deve falar o seguinte. Você não deve justificar por que você se atrasou. Tá? Você, no máximo, vai pedir desculpa se for o caso, né? Mas você precisa realmente cumprir rigorosamente o horário, seja virtual, seja presencial. Se for virtual, aí é que eles não vão esperar você mesmo. Então, o horário da minha sala virtual é 8h30, então 8 horas você já está preparadíssimo, 8h20 você já está com o dedo ali no seu mouse, no seu computador preparado, e 8h30 você está na sala virtual. O mesmo vale para uma entrevista presencial. Então, você é que precisa se antecipar. Você é que precisa se livrar das situações que possam atrapalhar nesse momento. É um espaço de tempo tão curto, 20 minutos, meia hora. Então, programe-se para realizar isso de forma adequada. Tá bom? Então não fale, desculpe o atraso, foi por conta de... Tá? Então, precisou se desculpar, seja por qual for o motivo, gaguejou, ou está tossindo, veio uma crise de tosse, isso acontece, me desculpe. Mas de forma suave, de forma breve, tá bom? No sexto momento, não tente inventar resposta. Seja humilde, mas não seja coitadinho. O que isso quer dizer? Às vezes a banca examinadora faz uma pergunta e você não sabe a resposta e fica tentando enfeitar, isso termina ficando mais feio para você, porque o examinador vai saber que você não sabe nada do que ele acabou de perguntar. Como é que você se sai de uma situação dessa, em que você não sabe o que responder? Você pode dizer o seguinte, tem vídeo aqui também que eu explico isso. Olha, dentro da minha limitação atual de pesquisador, professor, eu não sou capaz de lhe responder a contento neste momento, mas certamente com a convivência aqui no programa, com os professores que vão lecionar conosco, certamente eu estarei apto a me desenvolver um pouco mais, a aprender um pouco mais sobre essa questão que nesse momento eu não estou conseguindo solucionar para o senhor, mas muito obrigado pela pergunta. Saindo daqui, já vou me inteirar um pouco mais sobre essa solicitação, e muito obrigado. Ou seja, você disse que não faz ideia do que ele está falando, você disse que não tem capacidade para responder,
mas disse de uma forma educada, disse de uma forma sutil que não vai pesar negativamente para você. Porque quando você diz que essa é a sua limitação atual de pesquisador, pesquisadora, você está dizendo que está apto a aprender, está disposto a aprender cada vez mais e que já está preparado para ouvir do seu orientador e dos seus futuros professores tudo sobre o que você precisa para se inteirar nesse mundo acadêmico. E se ele fez essa pergunta especificamente, é porque tem a ver com a sua área. E é algo que você precisa se inteirar. Então se inteire o mais rápido possível sobre isso. Porque você prometeu isso, acabou de prometer isso na sua resposta. É uma questão que eu bato muito com os meus orientandos e orientandas. Às vezes a maioria das pessoas que vão pleitear o mestrado já são professores. E nós que somos professores, a gente tenta explicar a resposta que a gente acabou de dar, porque a gente já sabe que o nosso aluno de repente não vai entender. E vai perguntar, professor, vai dizer, professor, não entendi, dá para explicar de novo? Dá. Então a gente já vai nessa situação aí de querer explicar. Você respondeu a pergunta para a banca, respondeu, pronto. Não fica dando rodeios, aquela história do ou seja, esqueça o ou seja, não tem ou seja, eles já entenderam da primeira vez que você respondeu. Se não entenderam, não tenha dúvida de que eles vão perguntar. Olha, você pode explicar isso novamente? Aí sim você vai por ou seja. É claro, não precisa dizer o ou seja, eu estou só ilustrando aqui para vocês. Mas não tente explicar a resposta, você perde tempo, você enche o saco da banca, porque a banca já entendeu, tá bom? Então, não fica repetindo a resposta. Respondeu, um abraço, vamos para a próxima pergunta. Uma coisa também que eu considero uma falha, não diga estou querendo voltar para a faculdade. Por quê? Porque eles querem um pesquisador que não sai da instituição, que tem a sua vida acadêmica ali sempre em dia, né? Sempre cuidada, sempre regada. Então, quando você diz assim, estou querendo voltar para a universidade, estou querendo voltar para os estudos, você está dizendo que você está há 10 anos afastado, embora isso vá aparecer no celular e, sei lá, em qualquer outro momento, você não precisa ficar dando munição para que a banca venha ali falar, por que você estava fazendo esse tempo todo afastado da academia? Não precisa isso. O nono momento que eu coloquei aqui, não crie sessões que não constam no edital. Por exemplo, você fez o seu projeto de pesquisa e lá no projeto de pesquisas o edital solicitava X sessões, 10 sessões, vamos supor, e essas sessões foram adulteradas por você. Você colocou algo mais ali no projeto que não precisava. Siga rigorosamente o edital. Primeiro, o seu projeto corre o risco de não ser homologado se você fizer algo a mais daquilo que foi solicitado. Nesse momento, você precisa cumprir à risca as sessões que lhe são solicitadas. E aí, trazendo para a entrevista de mestrado, supondo que o seu projeto passou, que você foi para a entrevista de mestrado, e lá você quer falar também sobre essas sessões que você inseriu, eu não recomendo que faça isso. Se alguém da banca examinadora perguntar, olha, isso aqui, aí você vai explicar o que é isso que você inseriu e qual a necessidade de você ter inserido. De repente foi para ilustrar melhor algo de uma sessão que você quis trazer, tudo bem. Se a banca perguntar, não faça isso de propósito, assim, porque eu achei que eu deveria falar. Não, quem acha alguma coisa aqui não é você, é a banca. É o seguinte, aqui só para frisar o que eu falei anteriormente, não fale além daquilo que consta no seu projeto. Não fique inventando, não fique dando voltas, tente embelezar a sua fala, seja direto, cara. Responda de forma direta, de forma objetiva. Você tem conhecimento daquilo que você escreveu no projeto? Você vai falar literalmente o que você escreveu no projeto. Se eles pedirem para você complementar algo mais, aí sim é que você vai trazer novas informações, tentar ilustrar de uma outra forma
que possa clarear ainda mais o entendimento, né, sobre tudo aquilo que você trouxe no projeto. Uma coisa importante, aqui eu fecho com uma situação importante. Cara, às vezes a pessoa chega para fazer simulação de entrevista de mestrado comigo, aí ela fala lá os 10 minutos, 5 minutos, dependendo da edital, e ela finaliza. É isso, professor. Pronto, terminei. Essa foi minha apresentação. Cara, essa foi a apresentação, parece coisa de ensino médio, né? Quando você disse, essa é a minha parte, essa é a parte que eu fiquei. Não faça isso, por favor. Muito obrigado pela atenção, professora, professores, senhores professores. Coloco-me à disposição dos examinadores para possíveis esclarecimentos, possíveis questionamentos. Muito obrigado. Olha a diferença dessa frase em verde que eu acabei de falar para é isso. Terminei, pronto. Não faça isso. Você começou bonitinho lá, fez sua apresentação inicial bonitinha, se apresentou, falou suas informações pessoais, acadêmicas, profissionais. Perfeito. Fez a apresentação todinha, seguindo o esquema do seu projeto. Perfeito. E aí aqui no final você vai falar, vai agradecer e vai falar, coloco-me à inteira disposição desta banca para possíveis esclarecimentos, para questionamentos acerca do meu projeto e muito obrigado. Sabe o que é isso? Você está dizendo para a banca que tem gratidão por ter participado, já é importante ter participado, mas que você não está ali a passeio. Quando você diz, coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos, você diz para a banca isso aqui, ó. Eu conheço muito bem o meu projeto, eu sei que o meu projeto é viável, é relevante e eu estou aqui para esclarecer o que for preciso. Cara, você fecha de uma forma perfeita, perfeita a sua apresentação. Tá bom? Gostou do vídeo? Achou as dicas importantes? Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, ative o sino de notificação e envie esse vídeo para todo mundo. Deixa um comentário aí, tá bom? O que você achou desse vídeo? Gostou? O que você quer saber aí sobre mestrado, sobre doutorado? Se a sua dica foi interessante, vai se transformar em um vídeo aqui no canal. Bom, um grande abraço.